Olá, seja bem-vindo ao Não Só de Pão, devocional da Paróquia Litoral Norte Catarinense. Nós seguimos estudando juntos o livro de Lucas e eu convido você a fazer a leitura do capítulo 4, os versos 14 até 30. Nós vimos que Jesus acabou de ser tentado no deserto e que ele então volta para a região da Galileia no poder do Espírito. Interessante que após ter sido tentado, Jesus volta fortalecido no poder do Espírito Santo. E o texto diz que a sua fama começa a se espalhar pela região. E Jesus então é convidado para ensinar nas sinagogas. O texto diz que todos o elogiavam. E Jesus começa a se tornar alguém popular. Hoje em dia, Jesus continua sendo popular. Existem muitas pessoas que admiram Jesus, mas apenas como um grande mestre, alguém com belos ensinamentos, um sábio, um filósofo, alguém com uma moral muito elevada, mas que não creem que ele é o Filho de Deus. Entretanto, gente querida, nós precisamos olhar para as afirmações que Jesus faz de si e perguntar: será que a gente pode considerar um grande mestre, um sábio, alguém que faz as afirmações como as que Jesus faz sobre si mesmo, caso ele não seja quem ele diz ser? Alguém uma vez disse que as afirmações de Jesus na boca de um homem comum soariam arrogantes e de extrema megalomania. Se Jesus não é de fato quem ele diz ser, nós não poderíamos considerá-lo um grande mestre, mas teríamos que dizer que ele é um louco ou então um impostor, porque ele faz afirmações sobre si mesmo e, na verdade, todo o seu ensino está centrado na sua pessoa. Ele fala da sua relação com Deus, ele diz ser filho de Deus. Quando ele fala do reino de Deus, ele diz que é o seu reino também. Ele diz que ele é um com o Pai. O ensino todo de Jesus está centrado em si, diferente de qualquer outro mestre, outra pessoa que passou pela terra. O relato que nós lemos hoje é de uma dessas afirmações que parecem escandalosas que Jesus faz sobre si mesmo. Jesus então foi à sinagoga e ele então recebeu um rolo do Antigo Testamento das Escrituras e ele então faz a leitura. E era um trecho de Isaías, capítulo 61, os versos 1 e 2, que diz então: o Espírito do Senhor está sobre mim, e o Espírito do Senhor me enviou. E Jesus lê esse trecho, ele fecha o rolo e ele se senta, enquanto os olhos de todas as pessoas estão voltadas para ele. E Jesus então quebra o silêncio dizendo: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Em outras palavras, Jesus está dizendo: Isaías estava escrevendo ao meu respeito. Olha que afirmação presunçosa isso seria na boca de qualquer pessoa. Se Jesus não é de fato o Cristo, Filho de Deus, essa afirmação seria muita prepotência. É muito curioso que no ensino de Jesus, ele alertou os seus discípulos para que eles fossem humildes. Jesus repreendeu os seus discípulos para eles não serem egoístas. E ele ficou muito aborrecido quando os discípulos estavam discutindo sobre quem deles seria o maior. Jesus disse: olha, isso não combina com o reino de Deus. No entanto, quando Jesus fala de si, as afirmações soam extremamente arrogantes, porque ele aponta para quem ele é, para quem ele verdadeiramente é. Quem não creu que Jesus era o Messias, o próprio Deus vivendo entre nós, para essas pessoas, as afirmações de Jesus geraram enorme revolta nos tempos de Jesus. O texto diz que eles ficaram furiosos a ponto de buscarem tentar matar Jesus, jogá-lo para baixo do precipício. E nós hoje somos chamados a nos posicionarmos diante de Jesus e diante das afirmações que ele faz sobre si. Eu entendo que nós temos apenas duas opções diante daquilo que a gente ouviu que Jesus falou. Ou nós cremos que ele é de fato quem ele diz ser, que ele é o Filho de Deus, ou então nós precisamos refutar todo o seu ensino, porque ele não passaria de um lunático, de um impostor, de alguém arrogante. Que Deus possa abrir os olhos do nosso coração
para que a gente possa reconhecer Jesus como aquele que Deus prometeu, que iria nos reconciliar consigo e nos perdoar de todos os nossos pecados. Que Deus assim nos dê essa clareza e essa certeza, em nome de Jesus.